Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês de forma muito prática e também sem enrolação tudo sobre o infinitivo com zu. Essa aula é muito importante e as pessoas têm muitas dúvidas em relação a esse assunto. Então, já deixa a sua curtida e também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar porque a aula é super importante. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é ler a frase aqui em cima. Na verdade, vamos pegar aqui a frase em português. Maria tenta aprender alemão. Nós temos aqui o sujeito e nós temos o verbo principal. E nós temos, além disso, um verbo que está no infinitivo. Então, essa seria uma construção que a gente chama de construção infinitiva, certo? Ok, porém no alemão a gente vai encontrar os mesmos elementos. A gente tem o sujeito, que é Maria, a gente tem o verbo principal, que é tentar, né? Tenta, que é o verbo conjugado, né? O principal ele vai estar conjugado aí neste caso. Nós temos aqui o complemento, que é alemão, né? Que seria, no caso, o objeto direto, né? Deutsch. E nós temos aqui o verbo aprender, que é o verbo que está no infinitivo. Só que nós temos uma palavrinha a mais, que é o zu. Pois é, no alemão, quando nós temos construções assim no infinitivo, a gente precisa sempre colocar o verbo no infinitivo acompanhado desse zu, coisa que não acontece no português, né? No português a gente simplesmente diz tenta aprender. No alemão seria como se fosse tenta zu aprender. Outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui também é o fato de que o verbo conjugado ele fica na segunda posição, né? A primeira posição ocupada pelo sujeito, a segunda posição pelo verbo conjugado, e o verbo no infinitivo ele sempre vai para a última posição. Então ele vai estar lá no finalzinho da frase, acompanhado dessa palavrinha que é o zu. Então vamos lá. Quando é que o infinitivo com zu vai aparecer no alemão? Então ele aparece frequentemente depois de determinadas expressões. Então aqui eu coloquei para vocês exemplos práticos para vocês estudarem, para vocês não terem que ficar pensando em regra, tá? Porque você conhecendo essas expressões que eu coloquei aqui, você 99% dos casos você já vai estar tranquilo. Então vamos lá. É importante, é proibido, é permitido e é difícil. Então, es ist wichtig. Aí aqui, terminar o projeto rapidamente. É importante terminar o projeto rapidamente. Em alemão seria es ist wichtig, das Projekt schnell zu beenden. Então, antes do terminar, que é beenden, eu tenho que colocar o zu. Então, antes do verbo no infinitivo, vem o zu. E outra coisa, o verbo fica lá no finalzinho, não é verdade? Então seria como se eu estivesse, se eu fosse traduzir literalmente, ficaria assim: é importante o projeto rapidamente zu terminar, tá? No alemão é dessa forma. É proibido estacionar aqui. Em alemão ficaria es ist verboten hier zu parken. É permitido jogar futebol na praça. Então, es ist erlaubt auf dem Platz Fußball zu spielen. Então tem que colocar o zu antes do verbo no infinitivo. Depois, es ist schwer, é difícil, den Termin zu halten, manter o agendamento, manter o compromisso, manter o horário. Tá bom? Então, basicamente, depois dessas expressões, vocês vão utilizar o infinitivo com zu. Outra coisa, quando nós temos verbos, né, na verdade, o verbo haben em conjunto com algum substantivo. O verbo haben é o verbo ter. Então, quando a gente fala, por exemplo, ter vontade, vontade é um substantivo. Ter tempo, ter intenção, ter o sonho. Então, quando você junta o verbo haben com algum substantivo, normalmente o complemento vai ser, no caso, uma desse tipo de oração, né, que é infinitivo com zu. Então, por exemplo, eu não tenho vontade de te esperar. Então, ich habe keine Lust auf dich zu warten. Então, o zu fica junto aqui com o verbo no infinitivo. Aí, uma coisa que eu quero que vocês entendam como uma analogia do português. No português, essas frases em que nós temos, né, o conjunto de haben com substantivo, normalmente a gente tem o quê? A preposição de. Então,
O zu do alemão seria algo similar, análogo, não é tradução literal, por favor, não entenda como tradução literal, mas é uma forma de vocês entenderem o que seria esse zu, porque aqui em cima fica uma coisa muito abstrata para a gente. Mas nesses exemplos aqui fica muito claro. Então, quando eu falo, por exemplo, no português, eu não tenho vontade de esperar, isso soa estranho. A gente precisa decidir. Eu não tenho vontade de te esperar. No alemão, se você não coloca esse zu, vai soar para os alemães tal como se eu estivesse falando eu não tenho vontade de te esperar. Entendeu? Então é uma analogia, por isso que eu coloquei de vermelhinho aqui. Então vamos lá. Ich habe keine Lust auf dich zu warten. Eu não tenho vontade de te esperar. Depois, eu não tenho tempo de escrever o e-mail. Ich habe keine Zeit, die E-Mail zu schreiben. Por favor, igual eu falei para vocês, não é para vocês traduzirem o zu como de, nem associar os dois. Não é uma tradução literal, é uma analogia. Estou falando isso aqui mais uma vez, porque eu sei que vai ter alguém que vai falar o Alex ensinou que o zu é igual ao de do português. Não, por isso eu estou falando, não é igual. É uma analogia para vocês entenderem, ok? Vamos lá. Eu tenho a intenção de aprender francês. Ich habe die Absicht, Französisch zu lernen. Então tem que ter o zu. Ich habe den Wunsch, eu tenho o sonho, o quê? De melhorar o meu inglês. Mein Englisch zu verbessern. Então, antes do verbo, no infinitivo, a gente coloca o zu. E nós temos alguns verbos também que sempre a gente vai utilizar com o infinitivo com zu, que seria, por exemplo, o verbo, né, pretender, prometer, se alegrar, sugerir, tentar, começar. Então, ich habe vor, atenção, aqui o verbo pretender, ele é um verbo separável. No infinitivo, ele é vorhaben. Só que por ser separável, né, o que antes era um prefixo, né, vorhaben, ele aparece depois. Tá? Eu falei já muito sobre verbos separáveis aqui no canal, inclusive tem várias aulas, vocês podem buscar aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu pretendo comer mais saudável. Aí o que que acontece? No português, a gente, depois, né, aqui dessa parte aqui, a gente já vem direto com o verbo no infinitivo. No alemão, não. A gente tem que colocar o zu antes do infinitivo e eles dois têm que estar lá no finalzinho da frase. Então, ich habe vor, gesünder zu essen. Eu pretendo comer mais saudável. Eu te prometo sempre fazer os deveres de casa. Ich verspreche dir immer meine Hausaufgaben zu machen. Lembrando, sempre no fim. Eu não, Alex, eu posso falar assim: Ich verspreche dir zu machen immer meine Hausaufgaben. Ou seja, colocar o verbo no infinitivo na mesma ordem que eu colocaria no português? Não, no alemão é regra, sempre tem que estar como último elemento da frase ali o verbo no infinitivo. Combinado? Depois, eu me alegro em ir ao cinema. Ich freue mich, ins Kino zu gehen. Depois, eu sugiro a você praticar mais esporte. Ich empfehle dir, mehr Sport zu treiben. Depois, eu tento te buscar em casa. Ich versuche, dich zu Hause abzuholen. Pessoal, vocês perceberam que o zu apareceu aqui no meio? Pois é. No caso, o verbo buscar é abholen, tá? Abholen é buscar. E ele é um verbo que a gente classifica como verbo separável. Os verbos separáveis no alemão, eles são compostos por um prefixo e uma parte verbal. Quando nós estamos numa frase declarativa, que é uma frase afirmativa ou negativa, e a gente conjuga esse verbo, vai acontecer igual aconteceu aqui. O prefixo vai lá para frente. Então, antes, esse verbo era vorhaben, assim, ó. Tá? Esse seria o infinitivo, mas na hora de conjugar, eu pego e separo esse verbo em duas partes. Então fica ich habe vor, por isso que é verbo separável, né? Se eu falo assim, eu busco, o verbo buscar é abholen, para eu dizer eu busco, eu digo ich hole ab. Então, o que antes era prefixo, ele vai lá para frente. Só que os verbos para os quais nós construímos o infinitivo com zu, normalmente o zu vem antes dele assim, né? Zu, só que para verbos separáveis, o zu fica entre a parte que é prefixo e a parte do verbo. Se aqui fosse, por exemplo, pretender, ficaria vorzuhaben.
Então, por exemplo, o verbo sair em alemão é ausgehen. Então, aus é o prefixo e gehen é a parte verbal. Então, aqui ficaria auszugehen. Isso vai valer para todos os verbos separáveis. Sempre o zu fica no meio e não antes, como acontece em verbos não separáveis. Combinado? Depois, eu começo. Outro verbo separável. Ó. Anfangen é começar. Ich fange an, eu começo, tá? Se eu tivesse que colocar o zu ali, ficaria anzufangen, né? Mas não é o caso aqui. Mas então, eu começo a estudar alemão. Ich fange an, Deutsch zu lernen. Prontinho, gente, não tem segredo. Então, vocês vão utilizar esse zu antes do infinitivo para esses casos. Agora, existem casos em que nós não vamos utilizar o zu. A gente não pode, tá? Que seria com os verbos modais. Tem muitas aulas sobre verbos modais aqui no canal, tá? Muito boas, assim, muito completas. Vocês podem procurar também, por isso que é importante estar inscrito para você não deixar de receber essas aulas, tá? Quais são os verbos modais? São dürfen, können, mögen, müssen, sollen e wollen. São 6 verbos modais. Aqui eu coloquei 7, por quê? O mögen e o möchten são o mesmo verbo. Na verdade, o möchten, ele é um mögen. Mas a gente ensina o möchten quase como se ele fosse um verbo por si só. Quase como se ele fosse um infinitivo, tá? Então eu coloquei aqui para não ter dúvida. Mas vamos lá. Dürfen é o verbo poder, no sentido de ter permissão para fazer alguma coisa. O können já é o poder no sentido de conseguir fazer alguma coisa, ter a habilidade de fazer determinada coisa ou saber fazer. Por exemplo, eu sei falar alemão, tá? Seria o können. O mögen é gostar, só que a gente quase nunca utiliza ele com outro verbo, tá? Então, normalmente, quando a gente mistura o mögen, a gente mistura com algum objeto direto. Por isso que eu coloquei aqui o möchten. O möchten, sim, a gente vai quase sempre utilizar com outro verbo. Por isso que eu coloquei aqui. Então, o mögen é gostar e o möchten é gostaria de. O müssen é o ter que, o sollen é o dever e o wollen é querer. Então, alguns exemplos. Ich darf hier parken. Eu posso estacionar aqui. Percebam, aqui eu não coloquei o zu. Por quê? Porque eu fiz uso de um verbo modal. São esses aqui. Então, olha só. Eu não posso falar Ich darf hier zu parken. Está errado, tá? Eu não posso falar, por exemplo, olha, eu tenho que ir ao trabalho. Ich muss zur Arbeit gehen. Eu não posso falar Ich muss zur Arbeit zu gehen. Errado. Tá? Porque muss, aqui é o verbo müssen, que é um verbo modal. Sie will ein Haus kaufen. Ela quer comprar uma casa. Will é do verbo wollen. Então, eu não posso falar zu kaufen. Então, com verbos modais, a gente não utiliza o infinitivo com zu. Então, gente, nessa aula eu falei de forma muito resumida, muito objetiva, sem enrolação para vocês, tudo sobre aí o infinitivo com zu. Espero muito que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Se vocês gostaram, lembrem-se de deixar a curtida também. Escreva um comentário aqui para eu saber que vocês estão gostando, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E a gente se vê na próxima lição. Até lá. Tschüss!